O batismo de água deve ser feito na água em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Ainsi dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. Écoutez. Escutai. C'est à lui et à personne d'autre que nous sommes fiancés. É a ele e a ninguém do outro que nós somos Nous noivados. n'appartenons pas à l'église. Não pertencemos à C'est à lui igreja. que nous appartenons. É a ele que nós pertencemos. Sa parole fait loi. A sua palavra faz da lei. Les credos, Os credos, les dogmas, les règlements regulamentos et les chartes n'ont aucun effet sur nous. e tudo isso não tem efeito sobre nós. Oui, c'est Jésus, celle qui marche au milieu de ces églises. Sim, é Jesus, ele só que anda no meio dessa C'est igreja. Dieu en elle qui produit les vouloir et les faire selon son bon É plaisir. Deus em ele que produz o querer e fazer o seguinte, o seu bom prazer. É Deus dentro da sua igreja que produz a vontade de fazer boas obras. Maintenant, écoutez ceci. Agora escutem isso. N'oubliez jamais cela. Nunca esquecem aquilo. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Vocês somente têm uma relação Et com Deus. Dieu n'a qu'une relation avec vous. E Deus só tem uma relação convosco. C'est Jésus et Jésus seul. É Jesus e Jesus só. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Vocês somente têm uma relação com Deus. Vous n'avez qu'une relation avec Dieu. Bozali sena boyoka ni moko na Nzambe. Et Dieu n'a qu'une relation avec vous. Te Nzambe azali sena boyoka ni moko na bino. C'est Jésus et Jésus. Ezali Yesu, se bobele Yesu. Si vous allez attentif. Boye, assim seja atento. Ah oui, moi aussi je le crois. Eu também acredito. Que je n'ai qu'une seule relation avec Jésus. Eu tenho uma relação com Mais Jesus. Jésus ne vous a qu'à adorer. E qual é esse Jesus que vocês estão Jésus ne adorando? vous a qu'à croire. Qual é o Jesus que vocês Puisque acreditam? la révélation est continuelle. Porque a revelação é contínua. Dieu est en train d'avancer. Jesus está avançando. Dieu utilisait des cordes. Deus utilizava corpos. Jésus, il est l'alpha et l'oméga, c'est vrai. Jesus é alfa e ômega, é Il est le verdade. premier messager, le dernier messager. Ele é o primeiro mensageiro e o último Celui qui était le mensageiro. véritable messager du temps de Moïse. Ele que era o verdadeiro mensageiro do tempo de Il Moisés. avait simplement utilisé le corps de Moïse. Ele somente tinha utilizado o corpo de Moisés. Mais c'est Jésus qui agissait. Amen. Mas era Jesus trabalhando. Du temps de Noé, Do tempo de Noé, c'était Jésus qui était le messager. era Jesus que era mensageiro. Ah, c'était lui qui était le messager. Ele quem era o Mais il mensageiro? avait seulement utilisé le corps de Noé. Somente utilizou o corpo de Noé. Mais le véritable messager, c'était Jésus. Mas o verdadeiro mensageiro era C'est lui, Jesus. Christ. Ele, o Cristo. Donc, du temps aussi d'Abraham, Portanto, do tempo de Abraão c'était também Jésus, ainsi de suite. era Jesus. Donc, Assim por toujours diante. c'est Jésus. Sempre Mais foi il Jesus. utilisait le corps de ses prophètes. Mas ele utilizava o corpo dos Il seus utilisait le profetas. corps de ses prophètes. Utilizava o corpo dos seus Et Dieu profetas. change de masque comme ça. E Deus muda de Des máscaras fois, on avait assim. prêché Dieu en masque. E o irmão Abraão tinha pregado Deus em Ah, máscara. Dieu un morphe. Deus em máscara. C'est-à-dire que Dieu qui change de masque, Deus que muda de il avance máscara. comme cela. Ele avança Du assim. temps de Moïse, a vu Moïse comme la masque naïe. No tempo de Moisés, utilizou Moisés como sua Mais c'est máscara. Dieu qui agissait. Mas era Deus trabalhando. Puisque Dieu est esprit. Porque Deus é o Espírito. Du temps de Noé, il avait pris Noé comme son No masque. tempo de Noé, utilizou Noé como Então, sua Abraão, máscara. No assim tempo de de Abraão, assim por diante. Jusqu'à du temps de Jésus, Até o tempo de Jesus, Jésus comme son masque. ele tinha tirado Jesus como sua máscara. Utilizou Il était Jesus. crucifié à la croix. Ele era crucificado na Et le cruz. sang avait coulé. E o sangue tinha Mais Dieu jorrado. avait continué. E Deus À un continuou. moment, il avait utilisé Paul comme masque. No momento ele tinha utilizado Ireneu, Paulo como ainsi de máscara. suite. Et Ireneu. dans ces temps de la fin, E neste tempo de vous fim, devez connaître qui est vocês Jésus. devem conhecer quem é Et Jesus. masque ninyo nzamba zako utiliser le E qual é a máscara que Deus está utilizando hoje. Malembe. Amém. Maintenant, il utilisait Branham. Agora ele utilizou o Branham. Puisque Dieu, il marche. Porque Deus Il caminha. marche au milieu de ces chandeliers d'or. Ele anda ao meio de sete catedrais de Alors ouro. Dieu ne peut pas utiliser ce corps ici. Deus não pode utilizar Puisque este corpo nous, les ali. gentils, Porque nós, gentios, aucune promesse. não temos nenhuma promessa. E este corpo ainda virá aqui na terra e vai andar assim por diante. Irmão Branham Quand disse, quelqu'un vient avec les plaies ici, quando eles avec des cicatrices, com mais cicatrizes, disant que c'est moi Jésus ton sauveur, alguém vindo a mim dizer j'étais que sou mort sur Jesus, toi, teu Salvador, morri para marchant ti, sur la terre, andando sobre je a ne terra, croirais pas. eu não vou lhe Puisqu'en acreditar. tant que semence royale d'Abraham, Sendo semente real de en Abraão, tant qu'église de gentils, sendo igreja de je n'ai gentios, aucune promesse. não tenho nenhuma promessa que Dieu verei este corpo na terra. Irmão Abraão disse, l'avait utilisé pendant 3 ans et Deus demi. tinha utilizado durante Après 3 anos 3 ans et e demi, meio, depois de 3 anos e meio, expiation este corpo sobre expiação est commis mémorial dans l'eau la e tornou um memorial lá ao Le céu. loyau Dieu est quelque part. Portanto, hoje Deus está Quand em vous algum parlez de sítio. Jésus, vous devez comprendre qui vous parlez. Quando vocês falam de Jesus, devem compreender de quem fala. Ah, au moins, il y a un problème pour ça. Sabe onde tem problema Et este? si il pose un problème, c'est pour ça. Onde se coloca o problema é aqui. Tous on a sikona katia septième saut. Vamos botar dentro do sétimo On a selo dit toi yé banzo trésani. e queremos saber o que é este corpo. Dieu change de masque.
Eu acredito todo no meu coração. Zambé a changé a máscara. Deus muda de Ele máscara. utiliza que Enoque como Ele máscara. utilizou Enoque como Ele máscara, utiliza Moïse como máscara. Moisés como máscara, Assim de suite. e assim por diante. Ele com máscara. Elias como Quand máscara. Eli disait, Quando Elias c'est falava, quoi, nous avons salé en Zambé. se eu sou servo de Quand Deus, tu veux te reconnaître, tu m'as e venha dit. fogo dos seus e Ce os n'était pas queima. Élie, c'était Dieu qui parlait dans les lèvres d'Élie. Não era Elias, mas era Deus que falava sobre os lábios Quand de Moïse créait Elias. les sauterelles, Quando Moisés criava, je crois que Moïse n'était qu'un voile. quando criava gafanhotos, creu que ele era um véu. C'est Dieu qui créait en Moïse. Era Deus criando em Donc, Moisés. c'était Christ qui créait en Moïse. Era Cristo criando em Moisés. Amen. Amen. Il faut avoir un lobby. Irmão Abraão Quand disse, Yesu akufa, c'était Dieu qui était mort pour nous. quando Jesus tinha morrido, era Deus morrendo para Alors, nós. l'élo Yesu, à quelque part, Hoje, Jesus está em algum sítio. il est dans son messager. Ele está dentro do seu mensageiro. Dieu est dans son messager. Deus está dentro do seu Alors, si vous mensageiro. adorez Jésus, Se vocês adorem si vous Jesus, nous adorer, você deve saber qual é o Deus que você puisque adora. tant que Moïse est aqui, Porque quando veio alors, Moisés, il n'a pas tout été, tout créé arche. não tinha dito as pessoas, vamos recomeçar a C'est criar aqui na a terra de Noé, arca. bien que c'était la vérité. Aquilo foi no tempo de Noé, bem que foi a verdade. Amen. Amen. Donc Moïse est aqui la parole, il attend. Quando Moisés veio, vinha com a palavra de Et Deus lui, na sua Moïse, época. il était le Messie de son temps. E ele, Moisés, era Messias do seu tempo. Amen. Amen. Donc Moïse est aqui. Quando veio Isaías, Il va tout été en Égypte, toi qui es de quelque part. tinha dito as pessoas, vamos sair do Egito para Dès ir que a le algum message de sítio. sortie de l'Égypte était la vérité. Bem que a mensagem de sair do Egito foi uma Mais verdade. Ésaïe, quand il était venu, Quando Isaías tinha vindo, il était le Messie de son temps. ele era Messias do seu tempo. Les gens, pour avoir la vie, devaient croire en Ésaïe en ce As temps-là. pessoas recebendo a vida deveriam acreditar em Isaías C'est-à-dire nesse que tempo ali. Moïse était très bien. Disse aqueles que acreditaram em Moisés Mais foi maintenant, muito bem. Dieu était dans Katia Mas Ésaïe. naquela época, Deus estava dentro de Alors, ceux qui Isaías. disent, ouais, maintenant, vous devez croire et en Jéhovah et en Ésaïe, son prophète. Naquela altura, se quiserem conhecer a Deus, deveria se acreditar em Jeová e a Isaías, o profeta. Il y a Élie, le prophète. No tempo de Elias, o Il ne peut profeta, pas encore dire aux gens, non, bon, il y a eu David, il y a eu Salomon, non. Il fallait maintenant croire en Dieu dans le moment. não podia dizer às pessoas, vocês conhecem Davi, conhecem Salomão. Não, era acreditar em ele neste Alors, momento. pour ali. croire en Dieu, Nathan, Por que a Deus é neste il fallait momento ali? croire en Jéhovah et en Élie, son prophète. Era preciso acreditar em Jeová e Elias, o seu Et profeta. Dieu, au Jéhovah, était dans Katia Élie. Deus, o Jeová, estava dentro de Elias. Tout ce que Élie faisait, c'était Jéhovah qui le faisait au travers d'Élie. Tudo que fazia Elias era Jeová fazendo isso através de Donc, Elias. Élie était le Messie de ce temps. Portanto, Elias era Messias daquela época. Puisque Messie veut dire moto oyo apakolami oza na molimo na nzambe na temps wana. Porque Messias quer dizer o ungido, aquele que tem o Espírito de Deus naquela Alors, época. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Jesus é Alfa e Ômega. C'est-à-dire que le Christ, l'Esprit Quer éternel, dizer, o Cristo, o Espírito eterno. oyo utilisaka bamase to banzoto E ebele. utiliza máscara ou vários corpos. Et lelo oyo nzambe utilisé nzoto ya William Marion Branham. E hoje Deus utilizou o corpo de William Marion Alors, Branham. pona koyeba nzambe to pona kosambela nzambe na bosolo Portanto, penza. para conhecer a Deus ou adorar Deus, na verdade, Esengelo ndimela nzambe po ndimela Branham lokola motinda é minaye. preciso acreditar a Deus e acreditar em Branham como seu enviado. Pas de problème. Não tem Maintenant, problema. nous voulons parler de l'adoration. Agora queremos falar da Nous adoração. voulons connaître le salut. Queremos conhecer a salvação. Lobiko na biso A penza. salvação nossa, Et realmente. nzambe aza nani? E quem é Deus? Et abandaki ndenge nini? Como é que ele tinha iniciado? ndenge nini achangeaka bamaske E como é wana? que ele muda de Et máscaras? asukaki kochange bamaske yango ndenge E nini? quando é que ele tinha parado a trocar essas máscaras? E como? Amen. Donc, on devrait avoir Matthieu, Christ et le mystère de Dieu révélé. É onde o irmão Branham pregou Cristo e o mistério de Deus revelado. Mais Dieu a plusieurs titres. Esse Deus tem muitos Et títulos. moi, ben aqui, Jéhovah Jireh, Há um certo tempo foi chamado Jeová Jireh, Jéhovah Shalom, Jeová Shalom, Jéhovah Rapha, Jeová et Rafa ainsi de suite. e assim por Et diante. ça dit que c'est vrai, Dieu a changé ba costume, belé bongo. É verdade, Deus muda-se de capas. Il a utilisé un autre Moïse. Tinha utilizado o corpo de Il a dit, Moisés. Moïse, j'ai fait de toi Dieu, Aaron sera ton prophète. Disse Moisés, faço de ti Deus e Arão será o teu Ça dit que profeta. toi, tu seras Dieu, avec deux majuscules. Então serás Deus com D maiúsculo. C'est dans la carte de la Bible là. Está dentro da Bíblia aqui. Alors, Aaron sera ton prophète. E Arão será o teu Ça profeta. veut dire que Dieu s'est revêté du corps de Moïse et puis agissait sur la terre. Então quer dizer que Deus vestia-se do corpo de Moisés e agia sobre a terra. Ah, bah, donc, comme on a papa na Gershon qui parlait ainsi de suite, mais c'était la colonne de feu na carte de Moïse. Só havia o pai do Gershom trabalhando, mas era a coluna de fogo dentro de Moisés. Abraham dit que la colonne de feu entrait à l'intérieur de Moïse. Abraão disse que a coluna de fogo entrava por dentro de Moisés. C'était l'Ancien Testament
Testament, avant même qu'il ait sur cette tangama, la colonne de feu entrait à l'intérieur de Moïse. Era o Antigo Testamento antes do sangue de Jesus ser derramado, mas a coluna de fogo entrava dentro de Moisés. Et Moïse devenait Dieu pour le peuple. E Moisés tornava Deus para o povo. C'est-à-dire quand il parlait, ce n'était pas lui, mais c'était la colonne de feu utilisant les cordes vocales humaines. Portanto, quando ele falava, não era ele, mas coluna de fogo utilizando cordas vocais do homem. Amen. Amen. Donc Moïse devenait Dieu pour le peuple. Moisés tornava Deus para o povo. Il était le Messie de cet âge-là, Ele era Messias daquela era, puisqu'il avait la parole de Dieu dans ce temps-là. porque ele tinha a palavra de Deus para aquele tempo. Alors pour dispenser cette parole-là, il devait avoir une certaine onction. Para dispensar a palavra naquela época, foi preciso ter uma certa onça. Amen. Donc il était le Messie de ce temps-là. Ele era Messias daquele tempo. C'est vrai. É verdade. Mais qui est cet homme qui parle dans Apocalypse chapitre 1 à Mas quem é o homem que se fala aqui em Apocalipse capítulo 1? Il est l'alpha et l'oméga, Ele é Alfa e Ômega, le premier et le dernier. o princípio e o fim. Alors que Jean mangeait avec Jésus ici, Enquanto que João comia com Jesus, mais Jean tanga moni mutoyo akuei mas quando João viu este homem, caiu et il n'avait pas de force. e não tinha força. Maintenant, faut qu'on interprète. Agora, irmão Abraão interpreta. Alors dit que Dieu, Diz que Deus il avait un mystère. tinha um mistério. Ce mystère-là, Este il mistério était ali caché en lui avant la fondation du estava monde. escondido dentro dele C'est-à-dire antes da qu'avant fundação do ça m'a mundo. créé une étoile ou un atome, Quer dizer, antes de Deus criar uma estrela ou um átomo, azalaki na un mystère na kati ya motema na ye. ele tinha um mistério dentro do seu Un coração. secret dans son cœur. Segredo dentro do seu Ce coração. secret-là, même les anges bayebi yango Esse te. segredo até anjos não conheciam. Ata bachérubin bayebi yango te mutu Até moko te. querubins, ninguém conhecia Dieu disso. l'avait caché dans son cœur avant la fondation du monde. Deus tinha guardado isso antes da fundação do mundo. Avant Bandako créer, Antes dele começar a criar. il avait ce secret-là. Ele tinha esse segredo. Abraham a dit que ce secret-là, Abraão disse esse segredo. autant qu'il dans sa présence, ça. Lemos na sua presença Mgoto aqui. comme dans les sceaux au dos du livre. Quando chegarmos nos selos atrás do livro, C'est-à-dire que Mgoto comme dans les sept tonnerres. quer dizer, quando chegarmos aos 7 Donc, trovões, voyez, bah, ce secret-là, conheceremos à esse savoir segredo. qui est Dieu, Saber quem é Deus, comment il était manifesté, como ele foi et manifestado comment il était devenu e chair. como é que ele tinha tornado carne. Quand les disciples étaient sur la terre, Quando os discípulos estiveram na avec terra, Jésus, junto com ils Jesus, voyaient les miracles. eles viam Ça, milagres. ça, c'est Dieu vraiment. Senão, isso mesmo é À un Deus. moment, Jésus dormait Ao profondément. momento que Jesus dormia profundamente, Abraham alobi, Mas Abraão disse, Então, você aqui na barca na Jésus, quando estiveram no barco com olha que Jesus, o Pepe é que pode renverser barco. assim que vinha o vento para deixar cair esse barco, Alors, Yesu até alembi comme tout autre prédicateur, là, profondément. Jesus via de uma grande pregação e estava cansado como qualquer pregador e estava profundamente Alors, maintenant, o adormecido. Pepe como que ia tá com balancer barco. Agora via vento e mexia o barco. Alors, c'était un homme qui dormait. Agora era um homem que estava dormindo. Quand même, Dieu ne dort pas. Pelo menos Deus não Mais dorme. papai vai dire, ah, nzamba lá lá Até pagãos sabem mesmo que Deus não Alors, Jésus dorme. là, ali profondément fatigué. Jesus estava dormindo profundamente, cansado. Maintenant, ils ont commencé à faire ceci, cela. E eles começaram a fazer isto e Il y a aquilo. pas mal, il y a ben d'avoir le côté, Este aqui tirava água, o outro tirava o véu. O barco está com balancer, O ninguém barco quita. estava a mexer. Alors Pierre s'est souvenu, tous en mettre na gatia. E Pedro lembrou que tínhamos aqui o Aí vou mestre. lá, moçai, maître, Venham recordá-lo. Mestre, nous mestre. périssons. Estamos a perecer. Ils ont la mouquille. E Jesus acordou. Qu'est-ce qu'il y a? O que que C'était fez? un homme qui était réveillé. Era um homem que acabava de acordar. Qual é o problema? Você não está vendo que precisamos? C'est vrai. É verdade. Ah, preguei muito. Problème nini vraiment? Qual é o problema? Tous en kufa. Estamos a perecer. Ah bon? Aí, e Jesus ficou ao lado do barco. E pôs assim o seu pé. Disse, ventos, calmei-vos. C'est bon, oh. Logo eles. C'était un homme qui dormait. Era um homem que estava dormindo. Comment nature est tout ça maluba ya Como moto? é que a natureza vai obedecer a La palavra do nature est tout homem? ça ga maluba ya nzambe. Porque a natureza só obedece a Donc, palavra de à Deus. nzambe. Será que ele é Mais Deus? pourquoi il dormait Mas profondément? por que ele estava a dormir C'est profundamente ça le aqui? plus grand de tous les mystères. Este é o maior de todos os Abraham a mistérios. dit quand Jésus était sur la terre, Irmão Abraão disse quando Jesus estava sobre a terra, ele não gostava de fome. ah, nzala, il faut supporter. Ah, non, Fome il deve voulait pas suportar. ça. Não, ele não queria Un disso. jour, aqui, colocar, je vois madame et figuier. Um dia ele ia à procura de Figue, figo. aí, boy. Atali, boy, aí, nzala, pendant ma Ele mesmo tinha fome. figue, exaté. E não havia figo. A maudire, nzete, wa. E amaldiçoou a Dans figueira. maudire, on Pierre, Atali, nzete, on pendant les colotis, c'est ça qui est intact. E assim que ele amaldiçoou, Pedro olhou, come para raízes. Isso estava muito C'était bem. quelque chose le matin comme ça. Era assim um pouco amanhã. Et bah, on Amanhecer. continue, bah, zotambola, bah, zole, canapé, mais nzete, on Pierre, azotala, des ali. E Nzete, eles zo, bouger, continuaram a andar e Pedro observava a árvore que não mexia. Pierre, amunenge, kau, kabi, kolo, tala, nzete, maudisse. E um dia depois, Pedro viu tudo, toda a árvore estava Il seca. faut croire, c'est. Ele disse, você não estava Parce que, bah, acreditando? disciple, bah, mouna qui passe.
Que os discípulos sofreram mesmo. C'était un être mystérieux. Era um ser misterioso que não podia se entender. Eles não compreendiam. Et souffrir que E sofreram muito il mesmo. disait, je m'en vais au Père. E mesmo quando ele dizia que vou ao Pai, C'est le Père le plus grand que porque moi. o Pai é grande em relação a mim. Mas ele é Deus, ele é tudo poderoso. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mas há um momento ele diz: quem me viu, viu o Pai. Ninguém nunca subiu ao céu, somente eu que estou lá, o céu que vos falo. Isso ultrapassava todo mundo. Agora, Abraão disse assim: sei que queria Jesus subir aos céus. Perguntaram-lhe, est-ce que Nathan, puisqu'il avait parlé du Saint-Esprit, porque ele tinha falado do Espírito Santo, et que vous avez mon santo koya, e tout ça vous avez recebereis témoin o ngai. Espírito Santo e sereis nos testemunhos. Alors bon, balobi que esse Nathan lande o rétablir Roma Israël. E eles disseram: será que nesse tempo que vais restabelecer o reino de Alors Israel? voilà, Roma Israël et fengeli na moment ça dit que fin du monde déjà boye bien ton bonheur. Para restaurar Israel, sabe-se que neste momento tem que vir o fim do mundo. Ya lobi na banque, ezana bino te bo déterminer temps wana, papa nde abaye bitan wana. Ele lhes disse que não há voz de determinar este tempo, somente o Pai quem sabe. Donc c'est ça le mystère du jour et l'heure. Este é o mistério do dia e a hora. Mais bino beaucoup seulement molimo nguya na likolo tout ça. Mas vocês recebereis somente o poder de Et cima vous serez mes témoins. e sereis nos testemunhos. Alors, ce qu'on dit livre Apocalypse, Agora, se iniciares com o vous livro de verrez la Apocalipse, révélation de Jésus-Christ vereis a revelação de Jesus que Cristo Dieu lui a que donné. Deus lhe deu, Que Dieu lui a donné que Deus lhe deu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em Abraham a dit que breve. na concile de Nicée, Mas Abraão disse que no consolo de Nicée, quand on constatait que l'église, quando constatei, tinha juntado todas as igrejas, Estado na obligé bino, disse: o Estado nous obriga-vos, sommes tous à la pasteur, tout docteur, beau fan a vós todos, seja pastor, doutor, on va sentem traiter aqui. tous ces points dans une église beaucoup universelle. Vamos tratar todos esses pontos que tenhamos Alors, uma il igreja parlait, universal. il parlait. Desse falavam. Les conciles n'est qu'au Bible, ça a deux tendances principales. E que este consolo fez sair a duas Et tendências les principais. deux conciles, coli pensa ba unitaire na ba trinitaire. Os dois consulos cresceram, unitário e trinitários. Ba trinitaire ba que il y a trois personnes à Dieu, le Père, le Fils et le Os Saint-Esprit. trinitários disseram que existem três pessoas em Deus: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ba unitaire ba non, il n'y a pas trois personnes, mais il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur E Jésus-Christ. unitários disseram: não existem três, somente um, é Et o ba Senhor Jesus bundani Cristo. ba potani ba bomani même pendant les années de Lutaram, l'église. brigaram, se mataram até todo ao longo do Oyo ba tempo das koli na igrejas. ngambu na bango pe na ngambu na bango. Esses cresceram do seu lado e esses aí Il do faut seu lado. comprendre très bien le grec, le hébreu, l'araméen, tout ça. Os outros disseram: deve se conhecer bem a língua grega, hebreu e Non, il faut qu'on arameu. là selon le dictionnaire, le lexique, ainsi de suite. Os outros disseram: devemos voltar aos dicionários. Mais Branham a dit que Nzambe a bombango dans le livre scellé de sept sceaux. Mas Branham disse que Deus tinha escondido isso no livro selado de sete Véritable selos. identité ya mutu wana Yesu Kristo, Nzambe a bomba na kati. A verdadeira identidade deste homem, Jesus Cristo, Deus tinha escondido dentro ali. Date ya révélation ya identité na ye. Agora, a data da revelação da sua identidade Ekosala mande mokolo na suka. vai acontecer no último dia. Tango azalaki na mokili yao. Sei que ele estava no mundo. Comment il devait être glorifié? Como é que ele poderia Comment ser il devait glorificado? diriger son église pendant les 7 ans de l'église? Como é que ele poderia dirigir a sua igreja Sa ao longo gloire de dans 7 anos son da igreja? église. A sua glória dentro da sua Yemo igreja. kwa ibakia Ele próprio não sabia disso. Nzambe a bomba qui dans sa pensée. Deus tinha guardado isso no seu Maintenant, pensamento. après sa mort et sa Agora, résurrection, depois da sua morte e a Nzambe a ressurreição, opéré cette révélation na ye. Deus lhe deu essa Comment revelação. sera sa gloire pendant les 7 ans de l'église? Como é que será a sua glória ao longo desses 7 tempos da igreja? Amen. Amen. Maintenant, le jour et l'heure, Agora, dia e a hora eza mukolo oyo révélation na ekokita na mabele é awa. o dia que esta revelação vai descer aqui na terra. Puisque c'était caché dans le 7e sceau. Porque isso estava escondido dentro do sétimo selo. Avant d'y toucher, Antes de tocar nisso, je désire que chacun s'efforce de réfléchir. eu desejo que cada um se força de raciocinar. Page 21, il y a la révélation de Jésus-Christ. Página 21 de revelação de Jesus Cristo. De quoi s'agit-il? Do que se trata? De la révélation de É Jésus-Christ, da revelação de Jesus Cristo, où Dieu soulève les voiles du temps. onde Deus levanta o véu do tempo. Ce sont des temps, São tempos, les actes de l'église, hein, atos da ce qui se igreja, passerait, o que se passará. que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur cette terre. Jesus não poderia ver quando estava sobre a terra. Quand Jésus était sur la terre, Quando Jesus estava sobre il a ne pouvait terra, pas voir Nanya pour messager à telle église, Jésus ne le savait pas. ele não poderia ver quem o mensageiro de tal era, e Jesus não sabia disso. Maintenant, il y a une église, il ne le savait pas. Os tempos dessas igrejas, Jesus não Quelle sabia. sera sa gloire pendant les actes de l'église? Aïba qui a voté. Qual será a sua glória? Nas eras da igreja não sabia. É isso que Branham disse. Eu quero vos pregar essas coisas que Jesus não sabia quando estava aqui sobre a terra.
Quem és tu para nos pregar essas coisas? Eu sou o mensageiro do sétimo céu. Ce silence de Apocalipse 8, c'est ça mon message à moi, William Branham. Aquele silêncio de Apocalipse 8 é aquilo, minha mensagem. Eu vim na terra para pregar este silêncio. Alors, ce silence parle de la gloire de Jésus-Christ. Este silêncio fala da glória de Jesus Cristo. Pendant les âges de l'Église. Ao longo das eras da igreja. Ce silence parle de la gloire de Dieu. Este silêncio fala da glória de Deus. Da divindade, como é que tinha sido a eternidade. Como é que Deus colocava de máscara até ao último seu tabernáculo. C'est ça mon message. É aquilo que é a minha mensagem. Amen. Amém. Por isso, irmão Abraão disse: Deus na eternidade tinha um plano, tinha um secreto qu'il avait gardé lui-même. Que ele tinha guardado, ele só. Il avait ce secret-là. Ele tinha esse segredo. Deus viu como é que seria o tempo. Porque ele tinha muitos atributos, como sabemos. Tinha muitas funções. Ele tinha visto como criar todo o universo. Ele queria herdar tudo que ele próprio criou. Mas sendo pai não podia herdar. Porque o pai não herda nada. Por isso ele disse: se eu fazer tudo, o próprio Deus posso tornar homem. Para herdar a tudo que eu criei. Agora o irmão Abraão disse: Deus tinha visto como é que Adão e Eva poderiam pecar. Ele tinha visto como é que Adão e Eva poderiam sujar toda a terra. Por que Deus não tinha decidido para dizer: tu serpente, por que faz isso? Fora! Porque um bom pai, quando construiu a sua casa, como o irmão Peter estava me falando ontem, se tens uma criança, não põe aí mesa de vidro, porque ela vai subir e vai aleijar-se. Disse: mas tu és pai, deixaste o vidro, ele é criança, não sabe nada. Deus também somente podia tirar a serpente dentro do jardim de Éden. Adão. Quem te disse que está indo? A mulher que me deste. Eu estava aqui, calmo, não te pedi, estou aqui, me deste a mulher. Tu, Adão, o que é que disseste aí? Eva, quem te disse isso? Ou a serpente? Mas por que criaste a serpente? O irmão Abraão disse: Deus tinha criado a serpente para lhe permitir manifestar os seus atributos. Se ele tirasse a árvore do conhecimento de bem e mal, não poderíamos conhecer quem é o Salvador. Anjos conhecem a Deus, é verdade, mas não sabem o que é a redenção, não sabem o que é a cura, não sabem isso, não sabem o que é a salvação. E Deus queria se revelar ao homem. Por isso Deus, quando criou os anjos, são seus servos. Mas não são imagens de Deus, não são filhos de Deus. O problema da salvação tem a ver com o homem. Quando Deus criou tudo e terminou, Deus criou um ser que refletiu toda a qualidade e atributos de Deus. Isto aí é uma obra-prima. É um Deus menor. Como das luz a um filho que é semelhante. Olho, cabelo. Isto aí, Adão era um Deus amador. Mas se Deus não criasse Eva, um subproduto, demônios, Lucifer, poderiam procurar tudo fazer para seduzir Adão, não podiam conseguir. Porque Adão era a imagem de Deus. E Abraão disse: como esse ser que foi feito à imagem de Deus pudesse ser seduzido? É impossível. Por isso que acabava Deus tirar Eva, uma parte de Adão. Um ser fraco. E Deus colocou esse ser fraco lá do lado. E Deus sabia que esse ser fraco iria cair. E Deus te criou, sabe que tu és fraco. Não começa a solucionar problemas. Espera teu marido. E deu a Adão esse ser fraco. Portanto, Satanás não seduziu Adão, era Eva. A Eva é que via seduzir Adão. Por que a Eva seduziu Adão? Porque a Eva era a parte amor de Adão. É por causa de Eva que Adão foi se deitar neste pecado. Por causa da Eva que Adão foi se deitar nesse
nesse pecado por causa do amor. Aquilo que poderia permitir a Deus manifestar essa função de Salvador. Portanto, o seu plano que ele tinha endereçado antes da fundação do mundo podia ser cumprido. E daquele tempo, o homem e Deus tornaram inimigos. Deus disse: vai fora, já não és digno de ficar aqui nesse jardim. E o homem tornou vagabundo. E o seu dia Deus começou a descrescer isto. As suas doenças. E o homem tornou inimigo com Deus. No Velho Testamento, assim que descia Deus, diz Moisés que ninguém aproxima-se daqui. Mas eram pessoas que se santificaram, jejuaram e se purificaram. Mas como tornaram inimigo com Deus, ninguém podia suportar a presença de coluna de fogo. Não, as falsas colunas de fogo daquele ano, a tabixando a coluna de fogo vindo confirmar. Coluna de fogo. Moisés disse: quando descia a coluna de fogo eu tremecia. Abraão disse: eu me encontro com isso há 30 anos, mas nunca me habituei com isso. Quando aquilo aparecia, meu coração quase arrebentava. Eu sinto a terra mexer quando essa presença vem. Porque dormia à noite, coluna de fogo. Se que eu fazia funge, coluna de fogo. Você deve verificar bem isso. Começa a verificar a tua vida. Porque quando a pessoa encontra-se com a coluna de fogo, deve se converter. Se ele fosse Saulo, ele torna Paulo. Amém. Se você ver isso 1000 vezes, até bom. Mas eu vou controlar a tua vida. Se não tens boa vida, és aventureiro. É a coluna de fogo. Mas não é o que viu o Branham. Abraham muda a pessoa. E Abraham aparece raramente. Na vida do irmão Abraham, quase somente 8 vezes. E o homem tinha tornado inimigo com Deus. Ora, antes da fundação do mundo, Deus tinha esse plano de como se reconciliar com o homem. Como ele com o homem poderia sentar numa mesma mesa e comer junto. Como poderia se abraçar com o homem como pai e filho. Moisés nunca fez isso. Elias não fez isso. E havia um nome de Job. Mas tinha um homem, ele nome de Job. Sim, que passava pelas provas. Disse: eu sou inocente. Ele não conhece nada disso tudo. Temo a Deus. Por que Deus permite essas coisas me acontecer? Eu quero alguém ficar intermediário entre eu e Jeová nos julgar. Eu vou dar o meu planto, a minha queixa. Ele está tão em cima. A quem que eu vou depositar a queixa? Vou lhe acusar a quem? Para ver o meu problema. Eu sou inocente, eu sou. Não vou atrás das mulheres. Não roubo. Essas coisas que me acontecem, não sei de onde vêm. Os semi-crentes vieram, disseram: irmão, com a mensagem do irmão Abraão, alguém não pode sofrer assim. Não tem ensino. Ela e os filhos morreram. Verifica a tua vida. E a Bíblia diz que eram consoladores nervosos. Branham disse que eram consoladores nervosos. E Jó disse que eu me conheço. Eu sei como que eu ando com Deus. Disse: como é que Deus vai deixar isso contigo? Ele disse: por isso eu preciso de erguer o nosso meio, eu e Deus. Você está procurando problemas, a gente? Deus o Criador. Sentarem-se. O senhor Jeová, passa aí na barra. E Jó, fica aí. Um homem jogar o vosso problema. Job, tu estás quase a enlouquecer. Ele disse: sim, eu sinto no meu coração que vai ter alguém que vai me julgar, eu e Deus. Que vai se meter entre eu e Deus. Não era Moisés. Moisés não poderia suportar isso. Porque era um homem imperfeito. Deus lhe enviou assim, ele fala isso. Deus desceu e disse: Moisés, queres brincar comigo? Mesmo se eu tenho te dado dons, não podem te adorar meu lugar. E já não vais entrar, sai. E Moisés não entrou.
Ele não tinha entrado. Vous savez, il y a des moments où Moïse intercédait pour les gens. Sabe que havia um momento que Moisés intercedava para a gente. Queria interceder, Deus disse, fica calado. Il était lui-même un pécheur. Porque ele próprio era um pecador. C'était seulement le don de Dieu qui agissait à Moïse. Era somente o dom de Deus operando em Moisés. Mais Moïse en tant qu'un homme c'était un pécheur. Mas Moisés sendo homem era um pecador. Job viu e disse, eu quero que um dia venha um homem. Eu sei, sou consciente que nasci dentro do pecado. E eu quero que tenha um homem entre eu e Deus que venha resolver o meu problema. Deus abriu sua visão. Disse sim, virá aquele homem e vai se colocar entre eu e Deus. Ah. Sei que aquele homem virá. Agora o Abraão disse, Deus tinha esse segredo aí. Ele queria levar este homem à sua posição inicial. Repor a comunhão entre ele e o homem. Tirar o pecado completamente dentro deste homem. E ele queria herdar de tudo que Deus criou. E Abraão disse que ele não podia fazer isso como grande Jeová que cobria todo o espaço. O tempo e a eternidade. Ele não poderia. Ele é muito grande para ser revelado às pessoas, porque aquilo seria muito misterioso. Como esse grande ser que nunca iniciou, depois de ter passado tantos anos, de milhões de anos de luz, et avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, e ter continuado no infinito, na eternidade, il est cette grande créature qui était tout cela et qui l'est toujours. Ele é essa grande criatura que era tudo aquilo e que ele é sempre. Dieu voulait se révéler à l'être humain. E Deus queria se revelar ao ser humano. Monsieur Dieu, bonjour, bonjour. Senhor Deus, bom dia, Mais en tant que le grand esprit ne peut pas le faire. Mas sendo o grande espírito não podia fazer isso. Mais il voulait devenir un homme. Mas ele queria ser um homem. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. O que ele queria fazer, ele gostava da paternidade, porque ele era um pai. Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. A única forma para ele de fazer isso era tornar um filho do homem. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. É a razão por qual Jesus não cessava de dizer que o filho do homem. Estão vendo? Plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Muitos deles não sabiam do que ele falava. Mais maintenant le saisissez-vous? Mas agora estão a entender isto. Ou que estão a escutar e não vão ver isso na Bíblia. Mas está escrito dentro da Bíblia. Deus queria exprimir a sua paternidade. Mas para ele ser pai, tinha que ser filho. Porque o filho é que anda herdar do todo. Mas sendo Deus, o grande Espírito não podia fazer isso. Por isso ele tinha que tornar um homem, o filho do homem. Quando ele conversava com os judeus, vocês verão o filho do homem. Mas o filho do homem é quem? Eles não compreendiam este homem. Ele disse, por que não estão a compreender a minha linguagem? Abraão disse que o grande Deus, criador do céu e da terra, o grande Espírito eterno que não tem princípio, o Deus todo-poderoso, que tinha tornado a bola de fogo, a coluna de fogo, c'est ça le Père, la